Pronto, tivemos um problema técnico, já estamos de volta. Muito bem. Kátia, bem-vinda. O nosso tema hoje, esperar as pessoas entrarem. Dani, filha amada, boa noite. Bem-vindos, bem-vindos. Espera as pessoas entrarem. Enquanto isso, vamos ouvindo Tony Alisson. Eliana, boa noite. Juan, boa noite. Gostei do seu sobrenome que está no Instagram. Solideu, somente Deus. Priscila, filha amada, boa noite. Vamos convidando, vamos mandando um aviãozinho para as pessoas. Deus abençoe, Eliana. Convidando as pessoas, vamos convidar, vamos deixar que o Espírito Santo nos ajude nessa noite a viver tudo aquilo que é necessário. Zenaide, boa noite. Lá, vamos preparar o nosso coração para a graça de hoje. Vamos pedir que o Espírito Santo seja aquele a nos educar. É necessário. Te convido a você estar enviando também o aviãozinho para outras pessoas também. Vamos fazer com que essa noite realmente seja uma noite de bênção, de graças, porque é o próprio Espírito Santo que concede essa graça. E nós somos portadores. Somos apóstolos da efusão do Espírito Santo. Dom Alberto, meu ex-bispo, dizia muito isso. Onde existe um batizado, precisa existir ali também um apóstolo da efusão do Espírito Santo. Boa noite. Que eu não falei o nome ainda, Cíntia, boa noite. Que eu não falei o nome, pode falar o nome, por favor. Fala de onde é também que você se encontra, quero te cumprimentar. Eu estou falando aqui de Palmas, estou de férias no Brasil. Ana, seja bem-vinda. Anne, Karine, seja bem-vinda. Danilo, seja bem-vindo. Dama, seja bem-vinda, filha amada. Percebi que boa parte das pessoas são de Natal, não é? Se eu estou equivocado, vocês podem me corrigir por gentileza. Kátia, filha amada, boa noite. Vamos viver bem. Vamos enviar os aviãozinhos para as pessoas, para que as pessoas possam participar também. Sônia, boa noite, bem-vinda. O nosso tema já está escrito aí, que as pessoas já queiram viver essa graça também. Enquanto isso, vamos ouvindo Tony Alisson. Quem é essa que avança como aurora sobre esse exército de Nossa Senhora? Cíntia, muito bem, de Natal. A Dama, a Dani também, todos de Natal. Somos povo escolhido por Deus, chamados à santidade, a viver a graça. Nossa Senhora, esse caminho que nós precisamos trilhar, olhando seu exemplo, olhando seu modelo, e caminhamos nessa graça. E hoje nosso tema é esse, é a Assunção de Nossa Senhora. Daqui a pouco nós vamos convidar o nosso querido consagrado da comunidade Shalom, vai estar partilhando conosco. Gostaria que você convidasse também as pessoas também. Manda por gentileza. Georgia, seja bem-vindo, filha amada. Vamos falando de onde são, a maioria com edição de Natal, mas se tem alguém de fora de Natal, pode falar também. Vamos convidar todos. Tatiana, bem-vinda, filha amada. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele possa estar nos
educando nosso coração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, que és o Consolador, tu que és o Paráclito, que és o nosso advogado, prepara o nosso coração para a graça que será hoje meditarmos sobre a tua esposa, nossa mãe Betina. Bem-vinda. Liz Lacerda, seja bem-vinda. Para que o Espírito Santo seja aquele que nos conduz no coração de Deus. A igreja vive da dinâmica do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso educador. E todos nós precisamos entrar na escola do Espírito Santo. Isabela, bem-vinda. Vamos convidando as pessoas. Já vou convidar aquele que será hoje irá partilhar conosco. E vamos pedindo que seja Deus mesmo a preparar nosso coração, fazer que nosso coração seja um terreno fértil. Fértil. José, Joaquim, bem-vindo à nossa live formativa. Todas as segundas-feiras nós temos sempre sobre habitualmente temas marianos, porque é impossível amar aquilo que não se conhece. Por isso, essas lives é pensando em você, é pensando em mim, para que nós possamos, Luana, filha amada, bem-vinda, pensando em cada um de nós, para que nós possamos conhecer mais e amar. Não se ama aquilo que não se conhece. Quanto mais conhecimento nós tivermos de Nossa Senhora, dos títulos de Nossa Senhora, dos dogmas de Nossa Senhora, nós iremos fazer aquilo que Pedro diz no capítulo 3, versículo 15. Dar razão da nossa fé. Por que você é católico? Por que você é devoto de Nossa Senhora? Precisamos dar sempre razão dessa graça. Tá bom? Suki, não é? Suki, bem-vinda. Sejamos todos muito bem-vindos. Vamos. Electra também. Eu que agradeço o convite, né? Eu que agradeço o convite. Depois de alguns dias ausentes, eu tô de férias, gente, no Brasil. Eu posso fazer esse horário com tranquilidade. Se eu fosse na Alemanha, seria muito tarde, né? Tá bom? Então, vamos lá chamar o nosso convidado, ele que vai estar partilhando hoje. Tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, padre, sua bênção. Deus abençoe, filha amada. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Agora, boa noite a todos os que estão aí. Se apresenta um pouquinho aí para nós. Certo. Eu sou Juan, sou da comunidade católica Shalom, aqui da Missão de Natal. Consagrado com promessas definitivas já. Fazem 5 anos que eu fiz minhas promessas definitivas e eu tenho 18 anos na comunidade. Sou casado, tenho 2 filhos e estou esperando a terceira. Glória a Deus, a Santíssima Trindade. Vai ser mais uma princesa. Eu tenho um casal e agora vai vir mais uma princesinha. Glória a Deus. E na comunidade eu atuo na formação. Acho que pelo menos nos últimos 10 anos eu estou atuando na formação. Tanto como nesses momentos de pregação, quanto na formação pessoal e comunitária, né? Você ajudando Aliança, os irmãos, acompanhando. Sou da comunidade Aliança, exato. Isso mesmo. Faz uma distinção, eu sempre gosto, claro, eu estou no meio, é mais fácil, né? Mas que talvez alguém esteja chegando aí a distinção entre vida e aliança, não é? Ok. Na comunidade Shalom, a comunidade de vida, ela é o núcleo central da comunidade, composta de missionários que literalmente encontram na vida missionária a sua felicidade, a sua realização. Então eles largam tudo, eles saem da sua terra e vão viver em missão, vão viver exclusivamente da divina providência e trabalhar na vinha do Senhor.
Na comunidade de aliança, a gente coloca a vocação como grande chamado, né, como a grande prioridade das nossas vidas, mas em meio ao mundo secular. Então, nós trabalhamos, nós constituímos família e buscamos, vivendo o cotidiano, vivendo o ordinário da nossa vida, sempre levar a vocação, levar a vida cristã como a grande prioridade das nossas vidas. Então, carregamos as bênçãos e as renúncias desse chamado. Sim. E viver, né? Uma coisa que o fundador do Opus Dei, o Escrivá, dizia dessa dimensão da santificação do dia a dia, né? Do cotidiano, como casado, como solteiro que seja, mas também, né? Porque a santidade de forma especial, a busca, não é somente para nós que somos consagrados, no sentido de ordenados, né? Mas a todos, né? E eu admiro muito quem consegue viver todos os momentos, porque vocês também fazem votos, né? Vocês fazem Sim. votos, vocês têm um momento também de oração, de formação, e que precisa também viver também essa graça, não é? Exato. Eu me lembro que um dos primeiros despertar na minha vida vocacional foi quando eu descobri que a comunidade de aliança ia para a missa todo dia. Eu era muito novo na caminhada, assim, eu comecei a caminhada, eu tinha 16 anos. E aí, tentando conciliar a escola, grupo de oração e tudo mais, né, começando a trabalhar. E aí eu descobri, mas ainda, além de tudo isso, eles vão para a missa todo dia, como é que eles conseguem? E isso, assim, ter Jesus todo dia na vida foi uma das coisas que me chamou muita atenção, a vivência da comunidade de aliança. E depois, com o tempo, a gente vai descobrindo que é claro, o assunto não é esse, o assunto eu já coloquei aqui, né, que é a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Uhum. Mas também até para as pessoas conhecerem, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, não somente em Palmas, aqui em Palmas, hoje eu estou em Palmas, estou de férias em Palmas, mas eu moro hoje na missão da Alemanha, conheci a Shalom também, já tive a oportunidade de ir no Fórum, em Fortaleza, tenho muitos amigos do Shalom, tive a oportunidade de conhecer os que moravam em Roma, os que também estavam em Jerusalém, essa experiência, né? Uhum. E uma coisa que me chamou muita atenção, e a partilha também com vocês também, quem está nos acompanhando, é a dimensão da formação, que eu amo aqueles livros de vocês, que é o B1, B2, essas formações, né? E também, para quem é de vida, a dimensão do silêncio matinal, aquela parte da manhã, daquele silêncio, né? Isso. E eu fico admirado, não sei como é que funciona para vocês que são casados, né? No nosso caso, a gente não vive o silêncio da manhã, né, até porque alguns já estão até trabalhando, Sim, mas a gente sempre busca ter um momento de estar com Deus e aí preservar o silêncio, né? Uhum. Então, a gente tem as crianças em casa, mas no momento que estamos rezando no quarto, eles sabem que tem que fazer mais silêncio, não pode ir lá. É um desafio, né? Eles já vão sendo educados nessa perspectiva. E no meu caso, e no caso da minha esposa, nós tivemos um tempo que vivemos como comunidade de vida, né, na Aliança Missionária. A gente passou 2 anos em missão, em tempos diferentes. A gente namorava ainda na época. Eu fui, quando eu voltei de missão, ela foi. Né? E aí sim, a gente viveu como comunidade de vida a experiência das manhãs de silêncio, que é algo que a gente traz principalmente nos retiros. Quando a gente vai fazendo momentos de retiro pessoal, comunitário, aí sim, a gente busca fazer o silêncio exterior para conseguir fazer o silêncio interior e encontrar Deus. Claro, com certeza. É uma experiência, mas de antemão, parabéns pela sua vocação, que incentive também os outros também a viver. Nós estamos falando da comunidade também, né? Essa comunidade que eu tenho criado um vínculo muito grande devido às pessoas que conheci. Eu conheci a Catiúcia há muito tempo, antes de ser padre. Eu fiz 14 anos, a Damás, a Laís, e nós estamos com um grupo de consagração. E essas segundas-feiras têm sido para nós também de formação na dimensão mariana. E hoje nós queremos partilhar um pouquinho tudo aquilo que é a riqueza da igreja, né? E toca você agora a nos apresentar. A nos apresentar o tema hoje proposto. Eu já fiz questão de colocar aqui também. Trouxe algumas imagens também para ilustrar também aquilo que é o tema. Pode fazer a sua introdução àquilo que é o tema de hoje, não é? Bendito seja Deus, né? Pois é, eu queria agradecer o convite, né, de poder partilhar um pouco, conversar um pouco com vocês
sobre a Assunção, sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora aos céus, né? Esse fim de semana nós tivemos a graça de celebrar, e aqui em Natal foi também um marco do retorno às Eucaristias, né, com as Santas Missas, com a Presenciais. participação dos fiéis. E assim, para a gente foi um grande sinal de Deus e da intercessão da Virgem cuidando do seu povo aqui nessa terra, né? Essa terra é dedicada a ela, né? A nossa padroeira, Nossa Senhora da Apresentação, e como a gente gosta de sempre lembrar que em Natal é onde esta imagem chegar, nenhuma desgraça acontecerá. E a Virgem vai cuidando da gente, e por santa providência, né, aquelas piscadelas da atenção de Deus, a gente nesse fim de semana voltou a poder vivenciar a Eucaristia presencialmente. E a gente vai falar um pouco sobre esse dogma que foi celebrado no fim de semana. Então, muita gente que está nos assistindo já ouviu os sacerdotes falando, né, sobre o dogma, neste último fim de semana. Vamos começar dizendo o que é dogma, né? Alguém pode não saber, né, o que constitui. O dogma na igreja é uma verdade de fé que é professada de forma muito clara para todos os fiéis. A Santa Igreja, depois de muita reflexão, depois de muita vivência e depois de um tempo de questionamento também, propõe aos fiéis essa graça de reconhecer que dentro da sua fé existe essa verdade, né? Essa verdade que é irrevogável. E isso é uma característica muito interessante, porque o dogma ele é proclamado pelo Santo Padre, né, usando o magistério, né, usando a autoridade papal, e uma vez o dogma proclamado, ele se torna inquestionável, ele não pode ser mais revogado, nem por outro sacerdote, nem pelo sínodo dos bispos. O padre Léo dizia que, claro, nós sabemos o que você acabou de falar, né? Que dogma é essa verdade de fé, né? E se é verdade, pronto. Você pode ser, se você questiona, você já não é mais, você não está mais, como você falou também, essa verdade, né? E lembrar também, claro, você vai falar daqui a pouco, mas também, né? O Papa não sai da cabeça dele, não sai da cabeça dele. Essas verdades de fé, né? Essas verdades de fé são constituídas com o tempo, né? Mas você vai falar também, apenas antecipando, né? Mania de falar. Não, mas é ótimo que a gente vai podendo fazer essa interação. Como o senhor falou, padre, historicamente o dogma se constitui. O dogma, antes de ser proclamado, ele é vivido, ele é acolhido. E ele só chega ao momento de precisar ser proclamado quando ele é questionado. Então, por exemplo, na nossa igreja existem 4 dogmas marianos. O dogma da Assunção é o mais recente de todos. Ele foi proclamado em 1950. Então, nós temos o dogma da maternidade divina, que foi proclamado o primeiro, em 431. Temos o da virgindade perpétua, em 553. O da Imaculada Conceição, em 1854. E em 1950, já no mundo pós-guerra, né, no nosso tempo, no nosso cotidiano, foi proclamado o dogma da Assunção. O Papa Pio XII proclama esse dogma. Mas esse dogma ele já é vivido dentro da igreja desde os primeiros séculos, né? Principalmente a partir da Igreja do Oriente. Então, até os 4 primeiros séculos, ele era professado de forma comum, de forma ordinária. A partir do século V, se começam a ter documentos escritos, principalmente de santos, professando com clareza essa crença. E aí vem a instituição da festa da Assunção, que como a gente vai vivendo, né? A gente vive primeiro a fé, para depois, se existir a necessidade, ter uma proclamação. Em 1800... nós falamos, né? Uma proclamação solene. Uma proclamação solene, ex-cátedra, né? O Papa Exato. com o seu poder das chaves, que aquilo que o povo já vivia, eu vou colocar, ele eleva, porque habitualmente também o dogma, eu vou colocar assim, ele nasce num pequeno lugar, vai se difundindo, chega a certo ponto que praticamente a Igreja Universal toda, e depois o Papa também, como que com as luzes, né? Uma coisa que você vai tocar mais na frente, mas eu já vou antecipando um pouquinho também, que
como as aparições de Nossa Senhora, principalmente os dogmas sempre vieram acompanhados com sinais. Uma coisa que eu tinha lido há muito tempo atrás, mas eu tinha fugido da mente, e hoje veio pesquisando também hoje, os recados de Deus e Nossa Senhora para cada dogma. Nós vamos partilhar hoje depois da Assunção também, que eu fiquei assim admirado como Deus tem seus modos de falar, mandar os recados. O Papa que estava com dúvida, e Deus manda o recado: olha, o caminho é esse. O caminho é esse. O Espírito vai sempre sendo criativo para nos iluminar, né, Padre? Oh, com certeza. Porque, de fato, o que acontece? Já em 1849, começam a ter questionamentos, ou seja, 101 anos antes da proclamação solene, já começam a ter, à medida que tem questionamentos, os bispos começam a pedir, não? Começam a chegar solicitações à Santa Sé que se proclame que se declare algo acerca da Assunção. Né? Mas a igreja vai maturando, a igreja vai vivendo, a igreja vai rezando. Eu acho muito interessante esse dogma, de forma especial, porque, além de ser muito recente, eu acho o texto de proclamação muito bonito. Né? O Papa Pio II ele vai dizer, aqui eu peguei o texto, né, literal: depois de elevar a Deus muitas e reiteradas preces e de invocar a luz do Espírito da Verdade para a glória de Deus Onipotente, que outorgou à Virgem Maria sua peculiar benevolência, para honrar o Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para aumentar a glória da mesma augusta Mãe e para o gozo e a alegria de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma, dignamente revelado, que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, terminando o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. E aqui nenhuma palavra dessa proclamação se perde, né? O Papa ele vai fazendo a retrospectiva, né? A Igreja é questionada, a igreja vai necessitando da proclamação, e isso leva a própria igreja a rezar, a meditar, né, a pedir a luz do Espírito. O Espírito que está sempre atento à nossa voz, ele responde à sua igreja, né? Ele vai consolidando a fé, né? Porque como o senhor colocou, né, nasce em um determinado lugar e a devoção ela vai se propagando de tal modo que se torna universal. E essa fé vai se consolidando. Claro que os questionamentos vêm, as pessoas desejam os pormenores, né? Sim, mas a fé vai se consolidando. É uma coisa que eu gosto muito daquilo que Pedro diz lá no... Eu até citei no início, né? Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz, né, que nós precisamos sempre estar dispostos a dar razão daquilo que nós acreditamos. E é bom que esses questionamentos venham, porque senão a nossa fé é uma fé muito racional. Eu sempre gosto de dizer isso, que a nossa fé é uma fé racional. Eu creio para rezar e rezo para crer. Ou seja, uma resposta que vai dando também, né? E quando é proclamado um dogma desse, nós temos razões, não é apenas uma coisa que nasce na cabeça. Ah, o Papa acorda hoje e vai proclamar um dogma. Não. Ele vai ler o tempo a qual ele está vivendo, ele vai ler a história, ele vai ler os sinais, ele vai ler e vai ouvir, vou dizer desse jeito, vai ouvir a voz da igreja também. Porque uma das coisas que sempre me chamou a atenção, quando a pessoa entra na Basílica de São Pedro em Roma, logo quando você está entrando no lado esquerdo, tem a placa da Assunção, onde foi proclamado. Aí tem lá o nome dos bispos, né? Tem o nome dos bispos, porque um dogma desse não vem na cabeça, olha como eu disse, não é só na cabeça do Papa. É mandado uma carta habitualmente para os bispos, ver se os bispos concordam, tudo, porque é feito também em consonância, em comunhão, não é? Em comunhão com a igreja. Exato. Mas pode continuar. Exato.
o Papa ele coleta também frutos da devoção dos bispos, né? Então, ele não só pergunta a concordância, mas ele também vai fazendo esse recolher os frutos, né? Porque também os frutos consolidam a fé. Outra coisa que me chama a atenção nessa mesma proclamação é que ela remete aos outros dogmas, né? Então o Papa ele faz questão de falar, né? A Imaculada Mãe de Deus. É tudo amarrado. Exatamente. Ele faz questão de reforçar. É revelado que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, ele já falou aí da maternidade, da Imaculada Conceição e da Virgindade Perpétua. Então essa mesma mulher que já recebeu tantas graças de Deus e que por isso a Sagrada Escritura a chama de cheia de graça e por isso nós honramos continuamente rezando a ela e dizendo cheia de graça, ela recebe no término da sua vida mais essa graça de ter o seu corpo e a sua alma elevado à glória celeste. Ter antecipado na vida dela aquilo que é o destino de toda a humanidade. Aquilo que é o meu destino, aquilo que é o seu destino, que é o céu. Né? Todos os santos que nós cremos estão no céu ainda não receberam a mesma graça da Virgem de estar de corpo e alma junto do Senhor. Né? De não ter o seu corpo experimentado a corrupção do pecado, então não experimentou a corrupção da carne. Já foi pela graça do seu Filho assunta, elevada. E aqui eu já entro na distinção, né, que alguns podem não saber, né, a ascensão de Jesus, porque Jesus vai ao céu com a sua própria força, pelos méritos e virtudes da sua própria vida. A assunção de Maria é porque o próprio Jesus, com os seus méritos e com a sua graça, é que faz com que ela vá aos céus. Não foi pelas suas próprias virtudes, mas pela antecipação das virtudes, dos méritos e da graça do seu Filho. Por isso a gente usa o termo assunção, certo? Mas a assunção... É sempre bom distinguir, né? Exato. Mas a Assunção de Maria, ela é uma festa de grande alegria para a igreja, como o próprio Papa coloca, porque ela antecipa aquilo que nós vamos viver. E é muito interessante porque é uma festa que nos remete ao céu, que nos remete à santidade, à eternidade. E como o senhor falou, né, também existe no tempo uma leitura dos sinais. Então esse dogma é proclamado pós-guerra, em um mundo ainda muito ferido pela perda de tantas vidas, em um mundo ainda muito sem um norte, diante do grande choque que é as consequências de uma guerra, e de uma guerra tão forte como foi a Segunda. E aí a igreja, no tempo da divina providência, ela proclama, ela diz, olha, nós temos um norte, nós temos um destino, que é o céu, que é a santidade. Né? Maria é um exemplo de que esse destino vai se realizar nas nossas vidas. Né? E sempre foi assim, sempre a igreja creu nisso. Mas hoje nós precisamos lançar o nosso olhar sobre isso. Né? Hoje, que eu digo, em 1950, era necessário que a humanidade tivesse esse norte. E a igreja, na sua sabedoria materna, nos aponta isso também a partir do dogma. Né? Tudo bem. Agora vamos fazer uma pergunta que, claro, porque porque todas as proclamações de dogmas é feita através de bulas papais. E a bula papal gostaria que você distinguisse também, porque lá não fala exatamente do termo morte, mas fala da dormício. Dormício, né? Nossa Senhora, ao chegar o final do seu percurso terrestre, ela dormiu, né? Eu gostaria que você fizesse um pouquinho de distinção nisso, né? O que é isso? Exato. Tá ótimo. É muito interessante porque na proclamação de um dogma, até as omissões, elas têm um sentido, né? O Papa Pio XII, ele não se remete à experiência da morte na proclamação. Em momento algum, ele coloca um termo que nos leve a pensar se Maria morreu e ressuscitou como filho, ou como foi o processo, né? E essa omissão, essa ausência, ela é necessária, né, como posteriormente muitos teólogos apontam, inclusive São João Paulo II. Essa omissão é intencional porque o foco da proclamação não é o como,
mas a grande graça que foi dada, que é a Assunção, né? A grande revelação. Então, não existe ainda um consenso, apesar de que hoje se tende a ter principalmente depois de São João Paulo II, se tende a ter um consenso maior, né? Mas, como o senhor colocou, o dogma fala de uma dormição, né? De um processo que é como que dormir. E esse termo da dormição ele é oriundo da devoção da Igreja Oriental. A Igreja Oriental, desde os primeiros séculos, usava esse termo, né? Ela não experimentou a corrupção do pecado, então ela não teria que pagar o salário da morte. Sim, aquele que Paulo diz, né? Exato, porque como é que diz? O salário do pecado é a morte. E Nossa Senhora, como não pecou, logo ela não teria que ela não poderia ter passado pela dimensão da morte, né? Claro, mas Exato. Os teólogos questionam isso, mas isso não vamos entrar no caso, né? É muito complexo. Mas é muito interessante porque todas as duas teses, vamos assim dizer, elas se voltam para o mesmo ponto, né? Que é a glorificação da Virgem. Né? Todas elas reconhecem o privilégio que Deus antecipa a ela. A outra tese é que Maria, por ser discípula do seu filho, ele não se furtou a viver a experiência humana da morte, então ela também deveria viver a experiência humana da morte. Mas são as duas teses que existem, que não são foco do dogma. O foco do dogma é, de qualquer jeito que tenha sido, Deus antecipou esse privilégio para a Virgem Santa. O privilégio de ter o seu corpo não putreficado, não decomposto, mas ser imediatamente, ao fim da sua vida terrena, quer tenha sido pela morte ou por um momento de dormição, ao fim da sua vida terrena, Cristo elevou o corpo e a alma da Virgem para os céus. E isso é muito interessante. Como eu disse, São João Paulo II... Pode falar, pai. Uma coisa que me chama a atenção, já interrompendo também, que eu falo, nós temos o grupo de consagração Nossa Senhora, e vamos abrir agora a segunda turma, e eu partilhei isso também nós estudamos a teologia, que por Nossa Senhora estar no céu de corpo e alma, por isso que Nossa Senhora aparece nas aparições, seja em Lourdes, seja em Fátima, seja em Guadalupe, em Czestochowa, em tantos outros lugares. Por essa graça, dessa antecipação, desse prêmio, vamos colocar assim, esse prêmio, né, que todos fomos convidados a participar, através dessa assunção, por ela estar em corpo e alma, por isso que eu vou colocar, Nossa Senhora tem essa graça de poder aparecer com o seu corpo, quando tem as aparições, não é? Exato. É uma permissão divina, né, as aparições, sempre em vista da reorientação do seu povo. Né, eu sempre imagino a mãe que não consegue se conter diante da necessidade dos seus filhos. E aí ela pede a Deus a graça de poder aparecer para ajudar, para tentar conduzir, para tentar orientar os seus filhos naquilo que precisa, né? Claro. E Deus permite, porque ela é cheia de graça, né? Ela participa da obra, não por força própria, mas por desejo divino, ela participa da obra salvífica do seu filho, né? Participa no seu sim inicial, no seu faça-se, mas participa com toda a sua vida, né? E a experiência da Assunção também consolida essa participação. A Virgem Maria ela não foi uma barriga de aluguel, né? A Virgem Santa ela aderiu incondicionalmente com o seu corpo, com a sua alma, à obra salvífica de seu filho. E isso é consolidado na Assunção, porque Deus eleva também o corpo junto com a alma. Deus mostra que quando a gente adere com a nossa vida, não somente com a nossa psique, com o nosso intelecto, mas com o nosso agir, com o nosso ser, com o nosso corpo, nós temos essa graça
de esperar que Deus retribua a nossa adesão incondicional com seu amor incondicional, né? E, na verdade, a gente, mais do que uma troca, a gente já antecipa essa esperança mediante a nossa fé na experiência amorosa de Deus, né? Então a gente tem essa certeza e por gratidão a gente vai aderindo com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa psique, né? Com todo o nosso ser. Agora, voltando a falar sobre a experiência, como eu disse que, principalmente depois de São João Paulo II, começou a ter um entendimento que ainda não é consolidado dentro da igreja, né? Mas é um entendimento mais comum com relação ao processo. Numa catequese em 97, São João Paulo II ele vai dizer assim: não quis negar o fato falando sobre Pio XII, né? Que ele não quis negar o fato da morte, mas apenas não julgou oportuno afirmar solenemente a morte da Mãe de Deus. Refletindo sobre o destino de Maria e sobre a sua relação com o Filho Divino, parece-me legítimo responder afirmativamente. Dado que Cristo morreu, seria difícil afirmar ao contrário no que concerne à Mãe. O Novo Testamento não oferece qualquer notícia sobre as circunstâncias da morte de Maria. Esse silêncio induz a supor que esta tenha se dado normalmente, sem qualquer pormenor digno de menção. Se assim não tivesse sido, como poderia a notícia permanecer escondida aos contemporâneos e de alguma forma não chegar até nós? É muito interessante que São João Paulo II ele não usa o poder das chaves, mas ele vai propondo à nossa fé uma explicação. Ele vai propondo razão à nossa fé, né? E isso vai, de certa forma, gerando uma consoância, um caminhar junto para um entendimento que, posteriormente, a Igreja, se necessário, vai afirmar com clareza ou não. Porque eu volto a dizer, esse não é o ponto. A principal graça é o fato. A Virgem Maria está assunta aos céus, né? O como isso se deu na vida dela vai ser diferente da nossa. Mas o destino dela, o fato que aconteceu, também vai acontecer conosco. Nós somos destinados a essa experiência. O resultado final tem que ser para todos. Cada um tem um modo. Cada um tem um caminho. Cada um tem um modo. Cada um tem um caminho. E, claro, e também porque o próprio fato de Nossa Senhora ser mãe, ser esse tabernáculo vivo, a escolhida, né? Era justo, vou colocar justo e digno que Nossa Senhora, desde o primeiro momento até o último momento da sua vida terrena, que ela estivesse. Anunciação, Nossa Senhora grávida, Nossa Senhora no templo, tudo, até no momento da cruz. E com certeza ela está, nos evangelhos não falam isso, né? Mas ela, com certeza estaria também na ascensão do seu filho. Ela é aquela que também intercede por nós, reza com os apóstolos também. E é digno que estivesse também, né? Para a igreja, na sua sabedoria, no seu tempo. E aqui é o que eu gostaria de partilhar também. Eu esqueci de partilhar contigo, mas de um jovem francês, se não me falha a memória, de 5 a 6 anos, que Nossa Senhora apareceu para ele e mandou um recado para o Papa. Não sei se você conhece essa história. Eu esqueci o nome do jovem, né? E ele dizia que tinha um recado para o Papa. Aí a mãe dele a questionava. Isso foi no ano de 49. O dogma foi proclamado em 50. Em 50. E perguntava quem é o Papa. Aí a mãe perguntava para o filho, quem é o Papa? Eu não sei, só sei que Nossa Senhora disse que é o recado para o Papa. E pronto. E ele não parava quieto. Passou o ano todinho azucrinando a cabeça do pai e da mãe. Por fim, a vila onde ele estava se comoveu e pagou, juntou dinheiro e mandou ele para Roma. E ele ficou no colégio francês. E agora? Tá, nós estamos na França. Mas como é que vamos fazer agora para ter essa audiência com o Papa? Em 49. Pouco tempo depois da guerra, né? Toda aquela confusão também.
E, por fim, chegou o emissário do Papa. Chegou o emissário do Papa no colégio francês e perguntou, ninguém sabia disso, perguntou se tinha um jovem lá de 5 anos, francês de 5 anos, sim temos, e levar essa criança para o Papa. E o Papa, ele conversou com o Papa. Habitualmente, nessa altura, a audiência com o Papa, cada pessoa era de 20 minutos. Ele ficou mais de hora com o Papa. Ninguém sabe o conteúdo da conversa, porque essa criança nunca revelou. Ele morreu pouco tempo depois, com uma doença, queria ser sacerdote, entrou um pouco dessa história também, né? E eu fiquei muito admirado. E depois, o Papa, depois terminou a audiência, demorou mais de 1 hora, depois entregou para os pais e dizia assim, era só isso que eu esperava, era só esse recado que eu esperava, aquilo que eu tinha no coração foi esclarecido e pronto. 1 ano depois, o Papa proclamou a Assunção de Nossa Senhora, no ano de 50, né? E, como eu disse, tudo é precedido, tudo tem uma confirmação. Tudo tem uma confirmação. E Deus tem seus modos, Nossa Senhora tem seus modos de dar recado, na dimensão da Imaculada, né? Nossa Senhora que aparece a Santa Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. Gente, como o céu tem seus modos de se manifestar, E Nossa Senhora mais ainda, não é? Giles, o nome. Eu não me recordo agora, mas depois eu esqueci, eu peço realmente perdão, gente. Hoje eu fiquei admirado com essa história. Eu tinha ouvido isso há muito tempo atrás, mas me veio agora, né? Essa história, né? Eu também tinha ouvido, mas nunca ouvi o nome do jovem. Sim, Giles, Giles. Giles, tem outro nome também, tem o nome completo, né? Dessa criança, né? E como é bonito. E compreender a Assunção é também saber que, como você bem disse, né? Em Nossa Senhora nós antecipamos aquilo que será o prêmio, vou dizer desse jeito, né? O prêmio ou a recompensa para os justos. Aqui pode-se fazer também a distinção também, né? Quando nós morrermos, existe a confissão não, perdão, o juízo particular. O juízo particular e o juízo universal. Você sabe qual é a distinção? Acho que sim, não sei. Alguém sabe qual é a distinção? Vou jogar essa pergunta também. Alguém sabe qual é a distinção entre o juízo particular e o juízo universal? O Catecismo da Igreja faz uma distinção muito interessante, né? E quem que souber pode falar aí. Enquanto eles vão tocando o barco, que depois vão ver quem vai saber isso. Qual a distinção entre o juízo no final do juízo final e o juízo particular? Vamos lá. Muito interessante, porque em um determinado momento o Senhor tocou nessa situação da intercessão da Virgem e me lembrou, e me remeteu que a Assunção, ela também consolida a força poderosa da intercessão da Virgem. Porque ela, por estar em corpo no céu, ela tem uma unidade, inclusive afetiva conosco aqui na Terra, que os outros santos não têm. Ela tem uma sensibilidade para conosco que os outros santos não têm porque não estão em corpo ainda. Entende? Então a sua maternidade ela ganha uma nova força. Eu li, fazendo a pesquisa, um texto que dizia assim, um novo acabamento, né? Porque a maternidade se consolida desde o fiat, né? Desde o faça-se, mas ela vai, ao longo da vida da Virgem, Deus vai moldando, vai fazendo, inclusive, ela mesma entender. Ela perguntou para explicar essa questão da unidade. Muito amiga ela. Mas, de fato, a Virgem Mãe sente a compaixão. A compaixão ela não é só um conceito, ela é algo palpável, ela é algo físico.
como nós, normalmente, quando vemos alguém que amamos sofrer, a gente consegue sentir essa compaixão, a Virgem também tem isso conosco, né? Ela é a mãe que expressa aquele amor de entranhas, aquele amor que nas Sagradas Escrituras se usa o termo hesed, né? Entranhas, entranhas de mãe, entranhas de misericórdia. Né? A Virgem tem essa graça de ainda sentir isso, de ainda estar unida a nós com isso, né? Dessa forma, melhor dizendo. E isso potencializa, porque ela compartilha as nossas necessidades. Né? Isso potencializa a sua intercessão. O seu amor maternal é afetivo e efetivo, graças à Assunção. É uma das consequências, né? Um dos fatos decorrentes dessa convicção, dessa nossa fé, né? De que a Virgem está lá em corpo e alma. Né? Além dela poder reencontrar-se com Deus, que é o nosso destino, que é a nossa maior sede, o nosso maior desejo, né? Nós que saímos de Deus e para Ele voltaremos. Então, ela já teve essa experiência, né? Ela que já tem a experiência de contemplar a visão beatífica, né? Que nós também somos chamados, ela também consegue, unida a Deus como todos os santos, mas unida a Deus e a nós de forma mais profunda do que todos os santos, interceder de forma efetiva e eficaz junto a Deus por nós, por cada um de nós. Ela, de fato, é a nossa mãe que toma de conta de cada um de nós e intercede por cada um de nós. Uhum. Uma coisa também que eu tive a oportunidade, uma vez nós fomos de férias na República Tcheca, eu não encontrei aqui, infelizmente, a imagem. Essa aqui é porque é ícone, né? Ícone. Eu gosto muito da iconografia, porque a iconografia, ao contrário da pintura, o ícone, inclusive vocês da Shalom gostam muito, eu acho muito interessante também essa dimensão da espiritualidade, porque não é apenas uma pintura, é uma oração. Ícone traz essa dimensão da oração, né? E voltando um pouquinho na dimensão da Assunção, todo esse processo, né? Foi dormir ou morte, independente, né? Aqui nessa imagem, né? Quando chegou o percurso final de Nossa Senhora, né? Como que Nossa Senhora, todos os apóstolos se reuniu, né? E a imagem que pintaram na cúpula dessa igreja, que não era um santuário, na verdade. Isso por volta de 2002, 2003, nas nossas férias na República Tcheca. E eu parei por muito tempo olhando essa pintura. Era uma pintura de Nossa Senhora com todos os apóstolos e os anjos levando ela. Se é morte ou dormição, pouco importa. O importante e a graça de tudo isso é, como você bem disse também, saber que no céu a nossa mãe está completa. Não só a alma, não só o corpo, mas corpo e alma. E alma, a beleza. E o crente, nós usamos muito, eu trabalho em Portugal, eu trabalho em Portugal e trabalho hoje na Alemanha com os portugueses. Nós não falamos exatamente os católicos, mas nós usamos o termo crentes, né? Para todos aqueles que creem, né? Essa possibilidade magnífica de olhar para o céu, ver ali o nosso destino final, saber que o nosso Redentor está lá, nasceu, cresceu, se amamentou. Nossa Senhora o recolheu nos seus braços na sua morte, mas que também presenciou Jesus Cristo ressuscitado, a sua ascensão, recebeu o Espírito Santo e também está lá intercedendo em corpo e alma por cada um de nós. E chama-nos a viver essa graça, né? E chama-nos a viver essa graça. Por isso essa necessidade também de olhar para Nossa Senhora como mãe, como intercessora, como amiga, como aquela que sempre vai dizer a palavra-chave do Evangelho, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Eu acho que, na minha compreensão, acho que a Assunção se resumiria nisso, né?
nós olharmos para o céu e dizermos, olha, nós temos uma mãe que está no céu e que nos chama a viver também essa graça, né? Alguma coisa a mais? Agora vamos responder agora. Aqui já deram algumas respostas já sobre juízo particular. Agora, no dia que nós partirmos, naquele belo e santo dia, a qual São Francisco de Assis chama a nossa irmã de irmã morte, que é a única certeza, no dia que você nasce, eu sempre digo, no dia que nós nascemos, você não sabe onde você vai morar, com quem você vai casar, o que você vai ser. Você só sabe uma coisa, que você não vai ficar para semente. Ponto. E que tudo que nós fazemos de bom ou ruim vai estar no livro da vida. Esse livro da vida vai ser aberto naquele belo e santo dia a qual nós fizermos a nossa Páscoa pessoal. Quando nós morrermos, nós iremos direto para o juízo particular. É aquele momento a qual Deus, como justo juiz, vai abrir o livro da nossa vida e vai dizer, olha, Padre Bernardo, você fez isso. Juan Carlos, você fez isso de bom, de errado. Pronto. E ali vai ser dado para nós a nossa sentença. Padre, deixa eu adicionar, eu colaborando um pouco, né? Eu me lembro, inclusive num desses cursos que o senhor citou logo no início, né? Que no Shalom nós temos, que são os FBs, né? O curso de formação básica. Que não tem nada de básica. Eu falo que não tem nada de básica, porque uma vez eu peguei só o de bioética de vocês, eu fiquei horrorizado. Mas também você pegou o mais denso de todos, o de bioética. Eu falei, de básico aqui não tem nada. Nada. Ele está sendo reformulado, inclusive, padre. Vai ser ampliado, viu? Mas voltando. Só abrindo parênteses aqui, antes que eu esqueça, eu quero sugerir para quem está aqui na comunidade, se não foi feito ainda, que vocês possam fazer uma live, ou 2 ou 3 que seja, sobre o livro Tecendo Fio de Ouro. Eu ganhei esse livro quando eu estava no início do meu seminário. Para mim foi uma coisa assim, só para deixar o pessoal com água na boca, né? Para quem quiser saber depois, profundo, o livro chama Tecendo Fio de Ouro. Exato, da nossa cofundadora. Mas voltando a falar do juízo particular, é essa luz da verdade. Imagine Jesus como uma grande luz, um grande holofote lançando luz sobre a sua vida, sobre o seu ser, né? Ainda no seu ser carregando todas as suas marcas, né? Todas as coisas boas e não boas e ruins, né? E todos os problemas. Você se olha não mais com nenhum véu, mas você se olha iluminado pela luz de Jesus, pela luz da verdade. E ali você vai poder ter a noção do quanto o Senhor é justo, porque a sentença por ele proferida será coerente com a sentença por você proferida sobre si mesmo. É muito interessante que a pessoa que me ensinava desse jeito, ela dizia, então vamos começar a aprender a confiar na misericórdia de Deus. Porque alguém que passou a vida confiando na misericórdia de Deus, diante dessa luz da verdade, não vai ter outra postura que não seja confiar na misericórdia de Deus. Aquele que passa a vida se julgando, se normatizando, se regrando, né, com medo do julgamento de Deus, diante do justo juiz, ele não vai saber fazer outra coisa. Então aprendamos a confiar na misericórdia de Deus, para que no nosso juízo particular essa seja a nossa única postura. Quem confia na misericórdia recebe misericórdia. De confiança, né? De confiança. Essa é a chave central, né? E tá ok. Pronto. Isso é o juízo particular. Particular. Ok. Cada um vai ter esse momento de ser radiografado por Deus. Ali
todas as máscaras vão cair, não vai ter desculpa, não vai ter mais. E uma coisa que eu gosto muito, e depois nós poderíamos, isso é até tema de outra live também, quem não leu o livro ainda, Testemunhas da Esperança, de um cardeal vietnamita chamado François Vantuan, que eu tive a oportunidade particular de conhecer em Roma, e ele passou 13 anos preso, os quais 11 anos de isolamento total. Ele falou de uma coisa que escandalizou muita gente. Falou dos defeitos de Jesus Cristo. Porque nós falamos muito, né, da misericórdia, uma série de coisas, mas Jesus Cristo, a partir da ótica humana, né? E ele dizia que Jesus Cristo seria um péssimo professor. Porque Jesus Cristo é um defeito grave. Ele revelou já. É tipo assim, o professor no primeiro dia de aula, tem um ano todo de aula e já diz, olha, a prova daqui a um ano a pergunta vai ser essa. Essa, essa e essa é essa. E ele dizia que Jesus Cristo seria um péssimo professor. Porque ele já revelou para todos nós, porque a pergunta que está lá no finalzinho de Mateus, no capítulo 25, é: o quanto você amou? A pergunta central vai ser essa: o quanto você amou? Não vai perguntar quantas vezes você foi na missa, se foi ou não foi, se você foi um bom pai ou uma mãe. O quanto você amou. Pronto. São João da Cruz diz, né? No final da tarde nós somos julgados pelo amor, né? Ok. O véu acabou. Nós recebemos ali a sentença. Rogo a Deus que nós possamos nos encontrar no céu. Rogo a Deus. Vamos lutar por isso. Vamos viver o amor. É o amor que... Porque Deus é amor. Deus caritas est, né? João, na primeira carta de João, vai dizer isso, né? Deus caritas est, Deus é amor. Ok, cada um vai ter o seu juízo. Só que ali, nós não vamos receber a recompensa, para assim dizer, não, porque vai ter o juízo universal que toda a humanidade, os primeiros até os últimos também, irão receber juntos, para assim dizer também, não é? E essa preparação que eu tenho também, não é? Essa preparação. Repete a passagem que está na pergunta, padre. É Mateus 25. Mateus 25. É naquele momento a qual eu estava nu, tu me vestistes, que Jesus Cristo vai fazer a distinção, né? Entre os bons e os maus, né? Os bons vão perguntar: Senhor, quando te vimos? Aí ele vai dizer: eu estava nu, tu me vestistes, estava prisioneiro, tu me visitastes, eu estava com fome, tu me deste de comer, e assim por diante. Estava com sede, me deste de beber. E os maus vão perguntar: Senhor, quando é que fizemos isso para ti? Quando não fizemos isso por ti? Ele vai repetir a mesma coisa, né? Então, essa dimensão do amor. E é o amor que joga luz sobre todas as situações. Quando é que você vai ser um bom pai? Quando, em todos os momentos da sua vida, o amor for mais forte. Quando, quem está nos vendo aqui, quando é que você vai ser uma mãe perfeita ou um padre perfeito? Quando nós vivermos de tal forma essa dimensão do amor, que o amor é tudo, né? Mas então, falta 1 minuto e 50 segundos. Vamos lá fazer o apanhado de tudo. Resumo aí então tudo aquilo que nós, para darmos a bênção também. Vou fazer um resumo bem breve. Alegremo-nos, né? Que a nossa alma possa entoar cânticos ao Senhor como a da Virgem no Magnífica, porque o destino dela, antecipado por Cristo, é o nosso. A mãe está lá esperando por nós e tentando usar de todos os artifícios, as estratégias para nos orientar, para nos ajudar a estar junto dela e do seu filho. A alegria da Assunção da Virgem é a nossa alegria, né? A nossa esperança, é a nossa certeza de que, mais do que nunca, nós temos graça sobre graça, como no Evangelho de João, como no prólogo de João se diz, nós temos graça sobre graça para podermos chegar ao céu. É isso, bem, padre. Amado, gratidão de coração em nome da comunidade, em nome de nós que preparamos essas lives, gratidão pela sua disposição. Rogamos a Deus todas as bênçãos do céu para você, para sua criança que está prestes a nascer agora também, né? Para seus... é um casal já e vem agora uma menina, não é? Exato,
Deus abençoe, que essa graça derrame sobre sua vida, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão, obrigado a